A gente acorda, aí toma café, aí vai escalar, quando veja 3 da tarde. Vixe, Maria, você fica até 3? Não, a gente fica até tipo. Muito obrigado, pessoal. Aí a Boa gente tarde. chega, aí almoça, aí toma banho. Aí tipo, quando os dois já estão de banho tomado, já estão almoçados, já tá tudo assim organizado, já estão tipo. Licença. Oi, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Ai, não sei se fechou. Você acha que tá no carro errado, moça? Você não é o Adenilton? Não. Meu nome é Daniel. Ai, desculpa. Confere a placa, confere a placa. Atenção, filha. Vamos ver qual é o carro dela. Será que é o Versa da frente? Porra, mano! É o Versa? Não, é a Kicks lá na frente. É a Kicks?